Nas estrelas vejo sua mão. Cheguei, graça e paz. Pedindo a Deus que com vocês esteja tudo bem, porque por aqui, tirando as dores da fibromialgia, tudo bem, vai tudo caminhando, tudo seguindo em paz, conforme a vontade de Papai do Céu. Glorificando a Deus pela vida de cada um de vocês, né? E hoje nós estamos com uma incumbência de replantar, de fazer algo por essa menina, porque quando ela chega do super ou hiper mercado, no caso, né, gente, Carrefour, que bate o recorde por aqui na venda de orquídeas phalaenopsis e outras. Então, nós vamos fazer um replantio. Eu não vou replantar essa menina. Eu vou ajudá-la a se manter florida, sem apodrecimento de raízes, porque o substrato que ela veio é meio complicado. Então, nós vamos estar hoje fazendo aqui aquele tipo de replante que não é bem um replante, mas que salva a vida da criança, ok? Se você gostar desse conteúdo, curta, comente, compartilhe e venha fazer parte da família que a cada dia cresce um pouquinho mais. E eu já cheguei da rua, sim. Vamos fazer o replantio, vamos salvar essa menina o mais rápido possível, antes que o pior aconteça, ok? Então vamos pro vídeo? Bom, gente, hoje eu não quero tirar ela desse vaso. Pode perceber, as raízes ainda estão molhadas, tá? Ainda estão úmidas. Porém, o que me preocupa é que já tem aqui uma raiz aqui, ó, amarelando. Então, eu já vi aqui que ela está com aquela buchinha aqui dentro. E nós vamos dar um jeito de não estressar muito, né, gente? Olha isso. Né? Eu creio que essa daqui eu tenho aprendido muito com a minha amiga Regina, do Cantinho de Orquídeas. A gente vai aprendendo, né, gente? A gente costuma dizer que muito pouco a gente inventa. Na maioria, a gente copia. E copiar não significa inveja, nem sempre é inveja, né, gente? Muitas das vezes é admiração por alguém que faz e sabe o que está fazendo e faz com perfeição, né? Então, a gente vai fazer aqui, o que eu quero dizer que eu tenho aprendido muito com a minha amiga é sobre a ID dessas meninas. Tem uma bem parecida com essa, que é a chamada Magic Art, só que as flores são menores e os riscos são mais intensos. Os riscos são menores e as flores são maiores. E eu ouvi ela falando que essa daqui é uma Elizabeth. A gente vai aprendendo. Embora eu não me importe muito, né, com a ID, mas saber nunca é demais, né, gente? Eu vou tirar aqui, ó. Isso aqui está com chip de coco. E o chip de coco não é uma boa, tá? Aqui, para quem tem mão nervosa, né? E molha sem perceber que ainda está úmido. Então, isso aqui não é bom. E não significa que o chip de coco não é bom para todos os cultivos, não é assim. Tem pessoas que cultivam só no chip de coco e vai muito bem. Mas tudo isso é uma questão de se adaptar à regra das meninas. Essa daqui tá bem molhada e ainda tem aqui, gente, aquela buchinha. Tá aqui, ó, a buchinha tá aqui. E eu vou tirar. Eu não quero desmontar essas raízes, certo? Porque quando a gente desmonta as raízes, a gente faz com que ela perca energia, certo? E eu não quero fazer isso, eu não quero nem tirar elazinha aqui do vaso. Eu quero tirar o máximo possível do chip de coco. Vou tirar essa buchinha que tá nela. Ela de raiz está linda. Aí, gente, quando fica lá embaixo e a gente não consegue tirar, a gente puxa assim com um palitinho, com calma, tá? Hoje eu tô com todo o tempo do mundo para fazer isso. Isso aqui, gente, tem raizinha podre aqui dentro. Ó, a bucha tá aqui. Vou mostrar para vocês aqui de perto.
A bucha tá aqui, ó. Tá vendo? Pra mim, gente, isso aqui é terapia. Já faz, eu creio que 7 anos que eu cultivo orquídea. Quando eu me descobri autoimune, com artrite reumatoide. Olha aqui, gente, ó. A buchinha, ó, tá bem encharcado, não tá pingando, não. E outra coisa, o chip de coco já está mofando, tá vendo, ó? Isso aqui é um perigo. E aqui dentro ela já tem a raiz aqui, ó, apodrecida. Então, quando eu me descobri autoimune, de adquirir, né, por causa da imunidade muito alta, adquiri artrite reumatoide. E quando o médico disse pra mim assim, olha, não tem cura. Olha aqui a buchinha. Não tem cura. Eu entrei, assim, num desespero muito grande, porque eu já sentia muita dor, já tinha passado por muito médico. Cheguei ao ponto de fazer até bariátrica para descomprimir as articulações, o que não me ajudou em nada, tá? Cheguei a ficar com 58 quilos. Deu uma melhorada, a priori, né? Deu aquela melhorada, porque realmente descomprimiu. Porém, logo em seguida eu apareci também com a fibromialgia. Aí, deu tudo ruim, né? Porque juntando tudo isso, é muita dor, é muito sério. Eu respeito muito quem sente dor, porque eu sei o que é sentir dor. E o pior de tudo é quando você sente dor, que você se torna incapaz de certas atividades, tem dias ruins e as pessoas não creem no que você está falando. Gente, olha essa daqui. Essa daqui tá encharcada, ó, como cai água. Ó, tá vendo? Então, é muito triste você estar sentindo dor, estar sentindo mal, mas por fora você tem dia que você está bem. Olha pra mim, que eu tô com cara de quem vive doente. Tem dia que eu não consigo levantar da cama. Olha isso. Ninguém acredita, né? E não acreditar é que mais machuca a gente. A doença já nos maltrata, mas o ser humano, com a sua incapacidade de compreensão, com a sua incapacidade de empatia, tá? Isso nos machuca muito mais. E normalmente, gente, o celular não para de sacudir. Gente, normalmente vem das pessoas que estão mais próximas. Normalmente é a própria família, tá? Que diz que você não sente nada, que você tá de frescura, tá de mimimi, que nunca viu a pessoa sentir tanta coisa. Isso aí nos machuca muito. Então, eu quero já deixar aqui... Ei, vocês vão parar de briga? Já quero deixar aqui um recadinho. Se você não sente essas dores, dá glória a Deus. Que Deus te abençoe e que você nunca venha sentir. Porque não é fácil conviver sentindo dores dia após dia, tá? Todo dia você sente dor, todo dia. Se você machuca, dá uma pancada no braço, por exemplo, ou pega um peso, a dor vai ser muito maior do que é em uma pessoa que não tem a fibromialgia. O nosso cérebro, ele fica em alerta até mesmo quando a gente dorme. É o tempo todo o nosso cérebro trabalhando, mesmo porque a fibromialgia, que é chamada de frescura, hoje eu tô com vontade de falar sobre isso. A fibromialgia, que é chamada de frescura, gente, é só chip de coco que tem aqui, tá? Só chip de coco. Não sei como é que eu vou conseguir tirar tudo isso, porque é muito e tá muito encharcado. Consegui remover a bucha toda. Vou tirar o pedaço dela aqui agora. O último pedaço. Então, se você não sente essas dores, que Deus te abençoe. Mas não fica falando que o outro não sente, que o outro não tem, ou que o outro tá de frescura, que o outro tem que trabalhar, que o outro tem que fazer.
aquilo que você faz, porque a vida não é assim, tá? Eu sei que eu não me considero um alecrim dourado, tá? Mas eu, com o tempo, com tantas dores, eu consigo hoje passar, às vezes, sem tomar remédio, como, por exemplo, até morfina eu já tomei. Evitando os remédios de dores, porque de tanto remédio que eu tomei, hoje eu tô com um problema no estômago muito sério. Eu tenho que fazer uma cirurgia, onde o médico me disse que eu só tenho 1% de chance de sair com vida dessa cirurgia no estômago. Então, quem me olha, quem me vê, né? Quem convive comigo, mas não convive diariamente, e mesmo os que convivem diariamente, eu vou levantar aqui para tentar tirar melhor. Mesmo os que convivem diariamente, têm a falsa ilusão de que eu estou bem. Porque nem sempre eu não vivo, né? Nem sempre não, eu não vivo reclamando disso todo dia e o tempo todo para todo mundo, a não ser quando eu sinto que as pessoas estão tripudiando em cima do meu sofrimento, entendeu? Eu não tô aqui para reclamar de nada, não. Graças a Deus eu faço o tratamento, tá? E cura, não. Eu fico 100% sem sentir dor algum dia? Não. Eu posso pegar um serviço aí, uma coisa mais pesada para fazer e ficar bem? Não. Eu posso até pegar para fazer, né? Se eu tiver condição de fazer, se eu tiver num dia bom, eu posso até fazer. Mas no dia seguinte, gente, para vocês terem noção, eu saio um dia para ir ao médico, eu passo 2, 3 dias de cama, tá? Porque eu vou de ônibus, tem espera, tem fila, e isso me desgasta muito. Eu tenho várias hérnias de disco, hérnias na coluna, tem um cisto no quadril, tem um cisto no cóccix. Então, gente, prestando atenção em tudo isso que eu tenho, vou tombar um pouquinho essa menina pro lado aqui. E eu vou estar colocando aqui agora, gente, ó, tá vazio, tá vendo, ó? Consegui tirar tudo, mas não mexi nas raízes. As raízes que estavam coladinhas no vaso, continua coladinha no vaso, eu não mexi, não quebrei raiz. Tem uma raiz aqui que eu deveria, né, até tirar, porque aqui dentro, eu devia até tirar, porque ela tá apodrecida, tá vendo? Mas eu não vou mexer, porque senão eu vou ter que tirar a planta daqui. O caule dela tá direitinho, não tem nada preto, tá? Ela tá uma orquídea bem saudável. Então, eu, com tudo isso, glorifico a Deus, que ainda até aqui tem me ajudado o Senhor, eu tenho conseguido pelo menos cuidar de mim. E glorifico também muito mais a Deus, porque o meu esposo, ele é uma pessoa que compreende, tá? Ele não me cobra nada, ele sabe do que eu passo, ele sabe o que eu sinto, ele sabe das crises de... A gente tem crise de pânico, a gente tem ansiedade, a gente tem insônia, a gente não consegue dormir. Isso tudo é além das dores. Amanhece o dia com um cansaço infernal, com todas as articulações duras. No verão é um terror, tá? A fibromialgia ataca muito mais no verão. Porém, como eu sou portadora também da artrite reumatoide, por ser autoimune, a artrite reumatoide ataca no frio. Então, gente, eu não tenho um refrigério para dizer assim, nesse período mais quente ou mais frio, você vai estar melhor. Porque quando é uma coisa é outra, e quando não é uma coisa é outra, é as duas coisas juntas. Então, gente, eu quero hoje deixar aqui esse recadinho para vocês. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque cultivar orquídea começou exatamente como uma terapia quando as coisas ficaram muito difíceis
E outra coisa. Ah, mas você pode fazer uma terapia com um profissional. Posso fazer, posso. O SUS nos dá isso, quando eles querem. Só que muitas das vezes a gente não vê um interesse real nas pessoas que estão cuidando da gente. Muitos profissionais também cuidam da fibromialgia como frescura. Eu falo da fibromialgia porque é que mais me ataca, porque essa me faz sentir dor dia e noite. E por conta dos remédios fortes, muito anti-inflamatório, corticoide e tudo mais, isso foi detonando ainda mais a minha saúde em outras áreas do meu organismo. Então, gente, eu quero deixar bem claro que hoje não estou reclamando, me vitimizando, como muita gente costuma dizer, tá se vitimizando, porque tá com um probleminha de saúde. Não é um probleminha de saúde, tá? É um problema que não tem cura, não tem solução, não sei quantos anos eu vou viver, e o pior de tudo é que até então a perspectiva é viver com isso enquanto viver, tá? Não tem refrigério, não tem um remédio para cura. Eu tomo um medicamento forte, eu não posso nem falar o nome do medicamento aqui com vocês, mas eu tomo um medicamento forte que custa muito caro, tá? E ele ajuda, ele auxilia, tá? Ele faz com que diminua um pouco o estresse, não, que o estresse é o que mais nos prejudica, tá? Se eu tivesse uma vida tranquila, tá? Só cuidando dos meus pinchers, dos meus peixes, das minhas orquídeas, tá? Meu marido, graças a Deus, não me aborrece, não me estressa, porque ele já sabe do meu sofrimento, porque só quem convive realmente, sabe assim mesmo. Tem pessoas que convivem, mas faz de besta, faz de conta que não é nada disso. Então, gente, eu quero deixar bem claro com vocês. Tomem cuidado. Antes de falar algo que possa magoar um fibromiálgico, tenha empatia. Porque hoje sou eu. Mas quem garante que amanhã não possa ser você? Não é o desejo do meu coração, não, porque é muito triste, tá? E eu, graças a Deus, não tenho esse coração maldoso, não. Mas que a verdade seja dita. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nossas palavras têm poder. E a lei do plantio, ela existe, tá? Você planta, você colhe. E vai, eu costumo dizer que Deus é tão bom que Ele permite você escolher a semente que você quer plantar. Mas também Ele é tão justo que você vai colher exatamente aquilo que você plantou, tá? Então, tenha empatia com as pessoas que sofrem. No caso, estou falando desse caso em especial, porque é um caso que eu vivo. Tenha cuidado, tenha empatia. Jamais diga para uma pessoa que está numa crise de fibromialgia, de depressão, que isso é frescura. Porque você pode, se você tiver consciência, você pode levar uma cruz, um fardo bem pesado. Olha só, gente. Ó. Essas raízes já estavam aqui, eu não mudei ela de lugar, ó. Essas daqui também já estavam aqui, não mexi nelas, não mexi em nenhuma. O que eu tirei, onde ficou o espaço vazio, eu cobri esse espaço vazio com caquinhos de telha, tá? Para não estressar ela. Como eu mexi nela, e o caco de telha, ele é bom porque ele não vai deixar essas raízes ficarem encharcadas. Eu gosto muito do plantio no caco de telha com a telha. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de esfagno por cima dessas raízes. Aqui, ó. Essas raízes que estão aparentes aqui, tá vendo? Eu vou colocar aqui um pouquinho de esfagno. Não tá muito molhado, tá só um pouquinho úmido. Tomei esse cuidado para não molhar. Porque eu não quero encharcar essa planta. Eu quero que ela fique aqui hoje. Passe aqui uns 3 dias aqui quietinha, sem muita água, tá? Eu poderia até ter colocado um pouquinho de esfagno lá no fundo, misturado com o caquinho de telha.
Mas essa orquídea, ela não é minha. Ela é da minha irmã caçulinha, que pra mim é uma filha, tá? E ela ganhou no aniversário dela essa orquídea. Não fui eu quem deu. Mas ela ganhou de um amigo que é muito especial. E ele ainda disse assim: vou te dar essa orquídea linda, porque eu sei que você tem a sua irmã que sabe cuidar. Então, essa minha irmã, pra mim, ela é muito especial. Ela é uma pessoa que respeita muito o sofrimento dos outros, que chega até a sofrer com o sofrimento dos outros, tá? Mas ela trabalha muito fora de casa. Ela tem pouco tempo de cuidar das plantas que ela tem. Ela tem várias orquídeas, mas tem pouco tempo de cuidar. Aí sempre que precisa de socorro, ela traz para eu socorrer. E essa daqui, em nome de Jesus, eu creio que vai ficar muito bem. Eu tô deixando aqui só na beiradinha do vaso. Não estou colocando do lado do caule, tá, gente? Só da beiradinha do vaso, para que ela tenha uma umidade a mais aqui nessa beiradinha, nos momentos em que ela não tiver tempo de bater, como diz o amiguinho lá, de bater água na cara das orquídeas. Então, deixar aqui um pouquinho de umidade aqui nos cantinhos aqui. Ó, tô colocando assim, só nas beiradinhas aqui, ó. Tá vendo? Pra dar essa umidadezinha aqui, sem deixar o caulezinho dela ficar encharcado, porque aí vai apodrecer. E nós não queremos isso. Essa menina é linda. E é uma menina, diga-se de passagem, Phalaenopsis, todos dizem que é fácil cultivo, porém, eu acho que ele é fácil cultivo depois que você aprende a cuidar dela, né? E outra coisa, essa aqui em questão, essa aqui que nós estamos replantando, ela parece ser mais difícil que as outras, tá? Porque eu perdi 3 e tem uma ali que tá mais ou menos perdida. Que a minha é mais que arte. Então, mas voltando ao assunto da fibromialgia, eu quero dizer para vocês, tenham empatia, tenham cuidado, porque uma pessoa dentro de uma crise de fibromialgia, de estresse total, a pessoa pode, vocês sabem muito bem, né? De repente querer desviver, e isso não é bom. E eu creio que para quem faz algo desse tipo, a não ser que seja uma pessoa louca, totalmente inconsciente, sem Deus no coração, né? Eu creio que essa pessoa não vai ficar bem depois. Vai ter que carregar esse sentimento aí pro resto da vida. Mas vamos esperar, né, gente, que as coisas mudem, que as pessoas que agem dessa forma venham a mudar, para que todos consigam viver bem e em paz. Vou mudar esse tutor aqui, porque ele não está muito legal. Quero que ela fique bem em pezinho aqui, a haste. Agora sim. Então, gente, é isso. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês como é que ficou essa criança linda, divina, maravilhosa. Gente, todo o chip de coco que a gente tira, todo o substrato velho que a gente tira, a gente aproveita para plantar outras plantas, tá? E essa criança, gente, ficou exatamente assim, ó. O plantio. Gente, a luminosidade aqui tá muito ruim, porque do lado onde pega sol tem uma grande árvore ali que tapa a luminosidade aqui. Então aqui, ó, ficou assim, ó, esfagno só na beiradinha, só nessas raízes aqui de cima, tá? Aqui, ó, no rizoma, o rizoma está livre. Aqui tem caquinhos de telha, tá? Aqui dentro do vaso, ó, as raízes não foram mexidas. Olha isso. Estão do jeitinho que elas vieram. Já está até criando aqui um microambiente, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Porque ainda tem muita umidade nas raízes. E ela ficou assim, linda, divinosa. Uma mistura de divina com maravilhosa. Então, aqui tem uma lâmpada para ajudar, mas às vezes não ajuda muito. Ficou assim, divinosa, essa Elizabeth Daniele.
ok? Gente, fiquem todos com Deus, na graça e na paz de Cristo Jesus. E pensem em tudo do que eu falei em relação a termos empatia com quem está doente, com quem está passando mal, com quem tem os seus problemas de saúde, porque nenhum homem é uma ilha. Todos nós precisamos um do outro, mais cedo ou mais tarde. E ingratidão é algo que Deus abomina, porque Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nós o amássemos e andássemos em conformidade com a vontade dele. Mas nem sempre nós fazemos isso, e isso se chama ingratidão ao sacrifício de Jesus feito naquela cruz, ok? Fiquem todos com Deus, um beijo grande, graça e paz.